Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Fala pessoas, beleza? E ó, nesse vídeo aqui eu quero te mostrar uma plataforma, um site onde você vai poder analisar qualquer tipo de fundo imobiliário ou ação antes de você comprar, hein? Mas analisar como assim, Fábio? Analisar, tipo, como saber se um fundo imobiliário está caro ou se está barato, porque a gente não chega direto lá na corretora de investimentos e efetua a compra sem saber esses detalhes. Se está pagando caro, se está pagando barato, e tem que saber o que você está comprando também. Você, antes de comprar alguma coisa, quer saber o que está levando, né? Comprar sem saber se está caro ou barato, corre o risco de perder dinheiro, hein? Ou seja, vai comprar dinheiro caro. E na cabeça de um investidor iniciante certamente já passa essa dúvida de saber onde analisar esses fundos imobiliários ou ações antes de comprar. Lá na plataforma, por exemplo, tem fundos a partir de R$8, tem ação a partir de R$8, mas não significa que está barato, hein? Vai se ligando. Muita gente pode achar, nossa, tá baratinho, mas pode não estar. E é isso que eu quero que você entenda aqui, tá? Tem que analisar antes de comprar. Não é chegar lá comprando, tá R$8, vou comprar. Não. Cada centavo aqui vale ouro, hein? Você tem que brigar por ele. E cada um de vocês aí mais à frente vai ter que fazer essa leitura individualmente dos ativos que está comprando. Beleza? Então, quando a gente entrar nessa plataforma, para ver se ela tá cara ou se tá barata, o fundo imobiliário que eu tô falando, o primeiro parâmetro que a gente vai analisar logo de cara, antes de comprar, é o PVP. Já anota aí, hein? Que significa preço sobre valor patrimonial, PVP. Anota aí, hein? Essa é a primeira coisa a ser analisada. E esse PVP aí que eu falei, que vai dizer para você se tá caro ou barato. Até porque não adianta você comprar o melhor fundo do mundo e pagar caro por ele. Isso aí não existe, galera. Beleza? Então anota aí, PVP, hein? Fábio, mas tem algumas exceções que a gente pode comprar caro? Tem, mas não são todos. E eu vou te mostrar isso lá dentro já já. Aguenta aí. Você vai analisar também como esse fundo imobiliário vem se comportando ao longo do tempo, se ele está se valorizando, ó, está crescendo, tá? Ao longo do tempo. Você vai analisar se o gestor do fundo é bom, tá? E como é que nós sabemos se o gestor do fundo imobiliário é bom, Fábio? Através do histórico de desempenho do fundo, observando a rentabilidade dele, né, que ele entrega, gestão de riscos, consistência, observando a qualidade dos imóveis que compõem todo o portfólio desse fundo, como localização, tipo de imóvel, potencial de valorização, até porque você tem que saber aonde que esses imóveis estão, qual o endereço, para saber se ele está bem valorizado, igual no seu bairro aí. Você vai comprar um imóvel qualquer, por exemplo, num lugar bem longe, lá no subúrbio, por exemplo, esse imóvel não vai estar valorizado, né? A mesma coisa são os fundos imobiliários, ele tem que estar bem localizado, que aí ele valoriza. Gestão de inquilinos, um bom gestor, por exemplo, tem que ter a capacidade de atrair para o fundo bons inquilinos, para garantir o quê? Geração, ó, de renda para o fundo, ou seja, inquilinos que pagam direitinho todos os meses. Porque não adianta nada você mover o mundo, trazer os inquilinos para os imóveis, só que os inquilinos não são bons. E aí fica devendo lá. Ah, um mês paga, outro mês não paga. Isso não é bom para o fundo. Então um bom gestor, por exemplo, ele consegue atrair bons inquilinos também para os fundos. Isso é legal. Se ele é um gestor transparente com seus cotistas, disponibilizando o relatório gerencial mensalmente para os cotistas do fundo lá na plataforma, explicando toda a movimentação que ele está fazendo ou vai fazer, o que entrou em questão de capital, o que é que está saindo, onde serão investidos esse dinheiro
e também deve diversificar o portfólio do fundo em diferentes tipos de imóveis e regiões, até para reduzir questão de risco. E na internet você também acha esse relatório gerencial, tá? Basta você digitar aí no Google, por exemplo, o nome do fundo imobiliário mais relatório gerencial, que você consegue baixar aí, tá? O outro fator importante para a gente poder analisar também é a liquidez diária. Isso é importante, hein? Que significa você conseguir resgatar seu dinheiro a qualquer momento ou vender com facilidade seus fundos e ter dinheiro, ó, na mão a qualquer momento, entendeu? Lógico que respeitando os horários definidos lá pela corretora, tá? Você vai analisar também que tipo de fundo você está comprando, se ele é de papel, se ele é híbrido, se ele é um fundo hedge fund. Eu vou explicar isso para vocês depois. Se ele é um fundo de fundos, analisar o número de cotistas que esse fundo tem. Aliás, um fundo que tem poucos cotistas, se ele não for novo, é bom você dar uma olhadinha diferente para ele, tá? Antes de você comprar. Até porque quando um fundo imobiliário é bom, ele tem milhares de investidores atrás dele para investir. Então, ó, fica de olho, hein? Eu vou criar um vídeo depois e vou deixar aqui para vocês falando sobre cada um desses fundos imobiliários, tá? Não sei quando você está assistindo esse vídeo, depois você dá uma olhadinha na minha playlist aí para saber se esse vídeo já está aí, beleza? Esse vídeo falando sobre cada um dos fundos é bom para você poder entender o que cada um dele faz. Temos que observar bem a taxa de vacância do fundo. Vacância, por exemplo, é só em fundos de tijolo. E tijolo que eu digo são fundos de imóveis físicos, que são shoppings, galpões logísticos, escritórios comerciais. Imagina, por exemplo, um prédio, tá? De 10 andares e 2 ali estão desocupados, beleza? Anota aí. Então você tem ali uma vacância de 2%. Se tivesse um apartamento só desocupado, seria 1% de vacância. Tem 5 imóveis desocupados, então seria 5% de vacância e por aí vai, beleza? Lembrando que quanto menor essa taxa de vacância, melhor. Um bom fundo, por exemplo, não pode ter muita vacância, senão, ó, distribui menos dinheiro para o cotista. Esse nome é esquisitinho, né? Mas depois você vai se acostumando com ele, vai pegando o jeitinho aí. Mas vai anotando isso aí para você não esquecer mais, ok? Vacância. E um bom gestor, por exemplo, ele cuida para o fundo não ter vacância, beleza? Então é isso, pessoal. Não vou me alongar muito, senão o vídeo vai ficar giga e você vai achar cansativo demais. Porra, esse vídeo está muito longo, não dá mais para acompanhar, meu irmão. Vamos comigo, vamos lá na plataforma agora que eu vou mostrar para vocês como é que tudo funciona na prática. Bora! Então vamos lá? Aí, galera, ó, agora eu tô aqui dentro do site que eu falei para vocês, né? A plataforma onde você vai poder analisar seus fundos imobiliários ou ação. Mas a ação eu vou deixar um pouquinho mais para frente, tá? Não vou colocar ação agora porque essa dinâmica é diferente, entendeu? É diferente de um fundo imobiliário. Então eu vou colocar um pouquinho mais à frente para vocês. Por enquanto vamos focar só nos fundos imobiliários, beleza? Então, ó, é nesse site aqui que eu tinha falado no vídeo, na plataforma, né? Chamado Investidor 10, que é onde você vai poder fazer aí a sua análise antes de comprar o fundo imobiliário. Tem esse site aqui, mas tem outros também. Mas esse aqui é mais simples de você poder entender. Então, foca nesse site aqui. Eu vou te mostrar os outros depois, caso você queira dar uma analisada, olhar, entendeu? Então, é nessa plataforma aqui. Beleza, galera? Então, vamos lá. Você entra aí no investidor10.com.br, tá aí o site para vocês. Logo quando vocês chegarem aqui, vocês vão de cara colocar aqui, por exemplo, o nome do fundo imobiliário. Então, ó, eu vou colocar aqui o nome dos fundos imobiliários para poder ver junto com vocês as coisas que eu falei. E depois vocês deem aí uma futucada geral nesse site. É super tranquilo, é simples de você poder buscar um fundo imobiliário. Ó, aqui, por exemplo, eu cliquei, né? Tem, por exemplo, os fundos imobiliários mais buscados, tem por segmentos. Lembra que eu tinha falado? Eu falei isso no vídeo, não sei se eu falei nesse.
mas tem por segmento logístico, lajes corporativas, que são escritórios comerciais, tem shopping centers, né, galpões logísticos, tem de agronegócio, que são chamados de fiagros, todos eles estão aqui na tela, beleza? Então, depois que eu terminar aqui, vocês abrem aí o de vocês, deem uma futucada direitinho, né, para vocês poderem pesquisar aí certinho. Eu vou abrir aqui, por exemplo, um fundo imobiliário, que aí vocês já vão dando uma olhada e eu vou seguir junto com vocês, beleza? Então vamos lá, vou colocar aqui, ó. Entrou no Investidor 10, ó, voltar aqui, ó, início, entrou no Investidor 10, aí o que você faz aqui? Você clica aqui nessa lupinha, ó, tá vendo? Tem uma lupa aqui, ó, clica aqui ou já coloca direto aqui embaixo, ó. Vou colocar aqui o nome de um ativo, que é um fundo imobiliário, tá? Quando eu falar ativo, é um fundo imobiliário. Vamos lá. Ó, ele já achou aqui, tá? Lembra que eu falei num vídeo? O fundo imobiliário ele é composto por 4 letras e 2 números. Então fica ligado aí. São sempre 4 letras e 2 números. Então HGLG, eu não vou colocar aqui o número 11, sempre é composto pelo número 11. Eu não vou colocar o número 11 porque eu já conheço, entendeu? Mas você pode colocar, caso você esteja iniciando ainda e tal, você pode colocar, que ele vai achar para você do mesmo jeito. Mas vou colocar aqui o 11 certinho. Ó, tá vendo? HGLG 11, tá? Aí você clica nele, ele vai abrir para você tudo relacionado a esse fundo imobiliário. Desde o valor da cota dele, o dividend yield, já vai se acostumando com isso, tá? Dividend yield, o PVP dele. Lembra que eu falei do PVP? Que é o parâmetro que você vai saber se esse fundo ele tá caro ou se ele tá barato. É esse aqui. Olha aqui o PVP aqui, ó. Daqui você já consegue ver. Ó, vamos colocar aqui. Ó. Espera aí. Ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o parâmetro. Logo de cara, quando você entrar aqui, você já vai de cara nele para saber se o PVP dele está alto ou está baixo, ou se ele está no preço justo. O preço justo aqui está zero, por exemplo, o PVP aqui está 0,93, então ele está descontado. Ele está descontado aqui 7%, 0,93. Aqui você pode encher o teu carrinho. Fábio, eu estou com bastante dinheiro, quero comprar tudo. Meu irmão, aqui, com ele estando descontado, encha o teu carrinho, compre bastante, encha teu carrinho. Agora, ele tá, por exemplo, 101, aí ele já tá caro. Passou disso para cima, ele já tá caro. 105, 107, 108, 110, 112. Tem gente que compra. Isso aqui, por exemplo, é uma exceção de um fundo bom. Isso aqui não é recomendação para você que está aí do outro lado da tela comprar, tá, galera? Não é para comprar. Só estou explicando para vocês que isso aqui, por exemplo, esse fundo HGLG11 é um fundo bom. Então, não compre. Isso aqui é só uma demonstração para você de como é que o fundo funciona, tá? E nesse parâmetro. E aí, se ele está 1, por exemplo, 1,00, ele está no preço justo dele. Se ele tiver 1,01, ele já está caro. Então você já liga o alerta. 101 ele está caro. 1 ele está no preço justo, pode comprar, compre à vontade. Está abaixo de 1, está descontado. Encha o seu carrinho, porque ao longo do tempo é normal. Lembra que eu falei no vídeo? Fundo imobiliário, renda variável é assim, ó. O mercado é assim, ó. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe. Entendeu? E isso é bom para o mercado, isso é bom para todo mundo. Ah, subiu bastante, beleza, mas vai chegar uma hora que ele vai cair também. E são vários motivos que fazem um fundo imobiliário ou uma ação, por exemplo, cair. Isso é bom para você. Você já imaginou se estivesse só lá em cima? Tá só valorizando, e você está com dinheiro para investir? Você não vai conseguir entrar. Se você entrar com ele muito alto, você vai pagar caro. Você vai comprar dinheiro caro. Então, não é legal. Então, o mercado ele precisa subir e descer, subir e descer, subir e descer. Isso é bom pra gente. Mas é isso, ó. Entrou aqui, vai de cara no PVP dele para saber se ele tá caro ou barato. Menos de 1, ele tá descontado. Em 1, ele tá no valor justo dele. Acima de 1, ele está caro. Tem gente que compra até 1,15. O meu professor, por exemplo, né?
que eu estudei com ele, ele falava isso para mim. Até 1,15 eu compro, ou seja, de 15%, com 15% de aumento. Ele compra. Eu, por exemplo, não compro, não gosto. Fundo de tijolo, tá, galera? Tô falando de fundo de tijolo. Fundo de papel, pelo amor de Deus. Certificado de recebíveis imobiliários. Não compre. Fundo de papel são dívidas. Passou de 1, não compre. Não compre. Jamais compre um fundo de papel acima do seu valor patrimonial. Não compre. Aprenda isso aí, já fica ligado nisso. Então, esse é o primeiro parâmetro para você poder analisar o fundo imobiliário. Vem de cara aqui. Qual é o PVP dele? Ah, tá descontado. Ah, tá no valor justo. Ah, tá acima do preço. Beleza? Então vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, você tem aqui o valor da cota dele. Aqui está o valor da cota dele. R$ 151,53. O dividend yield dele dos últimos 12 meses está 8,74. O dividend yield ele significa, no resumo geral, que eu vou explicar isso para você depois, tá? Melhor. Quanto maior esse número aqui, melhor. Mas depois que ele passa de 12%, é bom você olhar para ele um pouco diferente. Porque os fundos imobiliários que mais pagam, ele tem um risco. Por exemplo, se ele tivesse aqui um dividend yield de, sei lá, 13, 14, 15, 16, já é um fundo considerado agressivo, arriscado. Então é bom você olhar diferente para ele. E geralmente os que mais pagam são os fundos de papéis, tá? Fundo de desenvolvimento, mas fundo de papel, por exemplo, você vai encontrar muito aqui com um dividend yield muito alto. Então, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção. O dividend yield dele, bacaninha, de 8% para cima, 8% para cima. 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, um 13zinho ali, vai, beleza. 13zinho. Passou disso aí, meu compadre, já olha diferente para o fundo e saber por que ele está pagando isso. Como diz o meu professor, o dividend yield é cemitério de malandro. Por que isso? Porque muitas pessoas só compram um fundo olhando para o dividend yield, ou seja, lembra que eu falei? Quanto maior o dividend yield tá, mais ele te paga. Mas é bom prestar atenção e saber por que esse dividend yield está alto. Dificilmente você vai ver um dividend yield alto num fundo de tijolo. Muito difícil. E se ele tiver, é bom que você leia o relatório gerencial dele, que eu vou falar daqui a pouco. Leia o relatório gerencial dele, que isso também é importante. Mas um bom dividend yield de fundo de tijolo, por exemplo, está aí nos seus 8, 9, 10, até 12, 13 ali. 12 está maravilhoso, ó, coisa linda. Já no 13 já começa a ficar meio esquisito, porque ele está acima de 1%. Fundo de tijolo está pagando mais de 1%, é bom você, ó, ficar de olho nele. Então vamos lá, falei sobre o dividend yield, tem o PVP, que é o seu parâmetro para você saber se o fundo está caro ou barato, um dos parâmetros. Aqui tem a liquidez diária que eu falei para vocês. A liquidez diária é o movimento de compra e venda desse fundo aqui, todo dia. E, por exemplo, aqui está 6,13 milhões. É bom que todos comprem um fundo com liquidez diária a partir de 30 mil, entendeu? Porque se estiver muito baixo essa liquidez diária, já fica ruim para você poder comprar e vender. Por quê? Porque tem muita pouca movimentação desse fundo no mercado. Então, às vezes pode ficar complicado de você vender rápido, entendeu? Porque tem pouca movimentação dele. Então, compra fundo imobiliário, por exemplo, que está acima de 30 mil de liquidez diária. Já fica esperto aí, beleza? Liquidez diária. Aqui, por exemplo, você não tem dificuldade nenhuma, porque olha a movimentação diária. 6,13 milhões de pessoas querendo comprar, pessoas querendo vender. Isso significa, ó, dinheiro na mão muito rápido. Então aqui você tem a cotação dele de um ano, ó, o preço da cota. Vamos lá, deixa eu tirar isso aqui. Espera aí. Você tem aqui o preço da cota em 17/3/2024. Ó, tá 153,15. Vamos lá, esse valor da cota para hoje, ele caiu um pouco, tá vendo? E são vários fatores que fazem com que um fundo imobiliário, o valor da cota dele cai, assim como o rendimento também. E eu vou mostrar para vocês esses fatores depois. Esse vídeo aqui é só para mostrar para vocês a plataforma onde faz a análise. Toda essa análise, por que um fundo cai, por que deixa de receber um alto rendimento e tal, eu vou mostrar para vocês depois. Mas aqui você vê, ó,
Ah, Fábio, vamos olhar aqui nos últimos 5 anos. Esse valor dessa cota está diminuindo, está subindo. Então vamos lá, ó. 5 anos, tá aqui, ó. Vamos lá. O valor da cota em 5 anos, ó. Aqui, ó. 23/3/2020. Ele estava custando R$ 87,98. Então isso aqui é muito bom para você prestar atenção. Por exemplo, se você está iniciando hoje com fundos imobiliários, você está acumulando, você está formando o seu patrimônio, pense lá na frente, sempre focado lá na frente. Lógico que você não vai entrar aqui na plataforma e comprar um fundo imobiliário com PVP de 1,5 ou 1,10, 1,15. Você não vai fazer isso, pensando a longo prazo, porque você está comprando dinheiro caro. Isso não é legal. Então, espera baixar o fundo, você vem aqui e compra. Fábio, eu estou pensando para daqui a 30 anos. Não tem problema. Você tem que comprar aqui, meu amigo. Cada centavo vale ouro. Você tem que brigar por ele. Baixou o PVP, você vai lá e analisa o fundo, vê se está tudo ok e ó, compra. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Ó, aqui tem as informações sobre o fundo HGLG11, tem a razão social, quem é que está gerindo esse fundo, tá? CSHG, Logística, Fundo de Investimento Imobiliário. Tem o tipo de fundo, que é um fundo de tijolo, que isso é importante também. Você vir aqui, ó, e olhar que tipo de fundo é esse que eu estou comprando. É um fundo de tijolo. Então presta bastante atenção nesses parâmetros que eu estou mostrando aqui para vocês. Aliás, vou mostrar só os parâmetros para você poder dar uma analisada, para não ficar confundindo muito a cabeça. Então você sempre vê aqui, ó, quem está gerindo o fundo, o tipo de fundo, o segmento dele é logístico, galpões logísticos. Tá aqui, ó, galpões logísticos. Tem a taxa de administração ao ano, que isso aqui é uma taxinha bem simbólica, muito simbólica mesmo, que você paga para o fundo, que são os para administração, né? A vacância do fundo, a vacância até que está baixa, tá? Desse fundo aqui. Você vai encontrar muito isso sobre vacância. Lembra que eu falei de vacância no fundo, no vídeo? Lembrou? Você tem um prédio de 10 andares, um apartamento por andar. Se você tem um desocupado, você tem 1% de vacância. Você tem 2 apartamentos, você tem 2% de vacância. Ah, 3 apartamentos, então você tem 3% de vacância. Você não pode comprar um fundo onde ele está com uma vacância muito alta, porque isso interfere, ó, no rendimento que você vai receber desse fundo. Se está com a vacância muito alta, ou seja, esses apartamentos estão desocupados, tá? Então você não tem o que receber deles. Você só vai receber dos outros que estão pagando, estão ocupados. Os que estão desocupados você não recebe. E isso diminui a rentabilidade do fundo para você, entendeu? Vacância é isso. Então vamos lá. Tem o número de cotistas, tá aqui, ó, passa de 493 mil cotistas. Cotas emitidas, passa de 33 milhões de cotas emitidas, né? O fundo é bem grande, galera. Esse fundo aqui é maravilhoso. O valor patrimonial por cota. Esse valor aqui do patrimonial por cota, esse aqui é o valor dele, tá? R$ 162,73. Esse aqui é o valor do fundo, da cota. Aí você vem aqui em cima, ó, ele está descontado. Ele está R$ 151,53, tá? Ele está aqui, ó, tá? Ó, olha o valor justo dele, tá aqui, ó, 162,73. E o fundo já passa de 5 bilhões, ele já está na casa dos bilhões. Esse fundo aqui é maravilhoso, tá? Galpão logístico, shopping centers, lajes corporativas, ó, coisa linda, beleza? O último rendimento desse fundo, ó, quanto ele pagou para as pessoas, tá? Para o cotista. Quem é cotista desse fundo aqui recebeu. O último rendimento dele foi, ó, R$ 1,10. Você já imaginou se você tivesse milhares de cotas desse fundo aqui? Você ia estar recebendo, ó, milhares de R$ 1,10, R$ 1,10, R$ 1,10. Conseguiu entender? O bom é isso, você vai comprando bastante cotas dele e aí você vai recebendo bastante também, entendeu? Quanto mais você compra, mais você recebe. Tá aqui, ó, último rendimento, R$ 1,10, beleza? Então, galera, esses daqui são os parâmetros que você tem que analisar, tá? Chegou de cara, vai aqui, ó, no PVP, tá? Veja o dividend yield dele, quanto maior, mais você recebe. Então, ó, aí beleza, aí você desce aqui mais um pouquinho.
Ó, distribuição nos últimos 12 meses, 0,73, quase 1% ao mês. Ó, e nos últimos 12 meses, o dividend yield dele, distribuição 8,74. Por exemplo, se você tivesse comprado um fundo imobiliário desse HGLG, em um ano você estaria recebendo R$ 13,20. Juntando de todos os meses, você ia estar recebendo aí R$ 13,20. Agora, se você tem bastante desse fundo, você receberia mais. O dividend yield dele, ele vem aumentando. Isso aqui é em um ano só, tá? Olha como é que ele vem crescendo, tá vendo? Esse fundo ele vem se valorizando ao longo do tempo. Olha aqui, ó, como é que ele vem se valorizando, ó. Isso aqui provavelmente pode ter sido aqui, esses picos aqui, ó, venda de algum imóvel. Aí o fundo paga bastante. Se você tem bastante cota desse fundo, quando ele vende, ele distribui para você. O fundo imobiliário distribui 95% do seu lucro para os cotistas. Isso é lei. Então, se você tem bastante aqui, ó, você arrebentar bonito, entendeu? Ó, os dividendos dele, tá vendo aqui, ó? Ó, dividendo que eu falo é, ó, dinheiro, ó, em um ano, ó, bem consistente, direitinho, paga bonitinho mensalmente para você. Tá vendo aqui, ó? Ó, olha que coisa linda, ó. 1,10 desde 3 de 2024, ó. 3 de 2024, ele vem te pagando, ó. Ele vem avançando, ó. 2025, aqui, ó. 1,10. Vocês estão entendendo a consistência de pagamento certinho todo mês na sua conta? É isso que o fundo imobiliário faz, tá? Vamos ver nos últimos 5 anos. Vou clicar aqui, ó. Olha aqui, ó. De 2020, ó, de 2020 para cá, olha aqui, ó, 2020 ele vem avançando, ó, ele vem avançando, ó, e aí, ó, ele pega uma margem de consistência, ó, e vem, ó, bonitinho. Você tá entendendo isso aqui? É isso. Fundo imobiliário paga para você todos os meses, e quanto mais cota você vai comprando, mais vai entrando dinheiro, e você pode comprar cotas, por exemplo, de vários setores, tá? O bom é você ter, por exemplo, de 2 a 3 fundos de cada setor, para você poder diversificar. Tipo, esse fundo aqui é maravilhoso, vou comprar tudo nesse fundo. Não faça isso. O fundo é maravilhoso, mas não faça isso. Não pode comprar tudo. Eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou comprar só nesse fundo. Não é. Porque se um dia houver uma inconsistência no fundo, ele vai cair um pouquinho, vai perder valor e você vai, entendeu? Diminuir a sua rentabilidade. Então não faça isso. Tem que diversificar. Eu vou falar sobre isso para vocês também, sobre diversificação dentro da carteira de investimentos. Então é isso aqui, ó. Dividendos, ele vem aqui nos últimos 5 anos pagando e crescendo bonitinho para vocês. Beleza, galera? Então, ó, aqui também tem o tipo, ó, dividendos, data com é melhor dia de compra, tá? Pagamento. Não é que existe a melhor data para você comprar. Qualquer dia é dia para você comprar. Qualquer hora é hora para você comprar, tá? Compre seu fundo imobiliário. Fábio, estou com dinheiro para comprar agora. Vai lá e compra agora. Mas olha os parâmetros primeiro. O primeiro parâmetro é aquele que eu falei para vocês, que é o PVP. Se tá caro ou barato. Se o fundo for maravilhoso, a gestão for boa, você já conhece, vai lá, olha o PVP e compra. No mais é isso, galera. Aqui tem a lista de imóveis que esse fundo tem. Você vê que ele é bem distribuído. Tá vendo aqui, ó? Ele tem 16 imóveis em São Paulo, galpões logísticos. Tem 4 em Minas Gerais, 3 no Rio de Janeiro, 2 em Pernambuco, 1 em Santa Catarina. Essa diversificação do portfólio dele é maravilhoso, porque não fica tudo concentrado em um só estado. Então olha como é que é bom, esse fundo é maravilhoso. Ó, só em São Paulo ele tem 16 galpões logísticos. Galpões logísticos, por exemplo, você provavelmente que viaja, pega a estrada aí já viu, né? Nessas beiras de estradas você vê esses galpões brancões grandes, gigantescos, onde entra lá os caminhões para descarregar ou pegar material para entregar na cidade, certinho. Isso é galpão logístico. Ó, aí você tem aqui em Campo Grande, estado do Rio de Janeiro, tem em Minas Gerais, HGLG Betim, São Paulo. Você vê que ele é bem distribuído.
Aí aqui embaixo, galera, tem os comunicados do HGLG11, que é o relatório gerencial. Você vai ouvir falar muito sobre isso aqui. Ali dentro tem tudo também sobre o fundo imobiliário, tem a mensagem do gestor para você que é cotista. Então você vai ter tudo. Sempre que você for ver aqui, você pega sempre o último relatório gerencial. Eu vou abrir para vocês rapidinho para mostrar, tá, galera? No mais, é isso. Aqui embaixo tem um fórum, tá, galera? Que vocês podem entrar aqui, bater papo, conversar. Vocês podem se cadastrar aqui dentro do Investidor 10 também. Que aí vocês podem conversar aqui com a galera, saber desse fundo, pegar um pouco mais de informações. E aqui eu vou pegar agora para vocês, para mostrar o relatório gerencial. Vou abrir aqui um com vocês. A empresa HGLG, o gestor prepara para vocês, cotistas, esse relatório, se eu não me engano, sai todo mês, ou de 30 em 30 dias, ou de 40 em 40 dias, tá? Eles mostram para você a movimentação desse fundo, o que está acontecendo, o que eles estão comprando, o que está saindo desse fundo. Olha aqui, ó. E é tudo bonitinho, tá, galera? Tudo bonitinho. Olha aqui, ó. Cota de valor de mercado, rendimento, ó. Comentário do gestor, ó. No mês de fevereiro de 2025, o fundo apurou uma receita total de 41,9 milhões, o que levou a um resultado de 34,9 milhões. Parece complicado, mas não é. Analisa com carinho, leia com calma. Você comprou um fundo imobiliário, vai lá, leia o relatório gerencial. Pode ser um pouquinho complicado para você agora, mas daqui a pouco você pega o jeito. Você vai lendo, daqui a pouco você se interage com tudo que está escrito ali, com tudo que está acontecendo no fundo. Aqui ele passa para vocês toda a estrutura do fundo imobiliário, tem tudo aqui certinho. Fundo imobiliário, você vai comprar, entra aqui no Investidor 10, dá uma analisada. Esse aqui é o primeiro passo. Eu ainda vou ensinar vocês a analisar um fundo imobiliário direitinho através do relatório gerencial. Aqui no Investidor 10, quando você coloca aqui o nome do fundo, aí você tem os parâmetros aqui para saber se está caro ou barato. Depois que você conhece, igual eu falei, depois que você conhece o fundo, você sabe se o fundo tem uma gestão boa, se ele é bom ou não, fica mais fácil de você chegar aqui, deixa eu ver o PVP dele, está descontado, eu vou comprar. Você vai lá e compra, porque você sabe do gestor, você sabe da capacidade de fundo de entregar rendimentos para você, entendeu? Então, guarda esse site aí, Investidor 10, para você, antes de comprar um fundo, você chegar aqui e dar uma analisada nele. Beleza, galera? Então, ó, agora eu fiquei de mostrar para vocês mais outro, né? Então vamos lá, vou colocar aqui para você. Então, galera, ó, o outro site que eu falei para vocês é aqui no Status Invest, tá? statusinvest.com.br. É a mesma coisa para você poder procurar aqui um fundo imobiliário, uma ação. Vamos aqui, por exemplo, ó, tem a lupinha aqui, tá? Você vai colocar aqui o nome do fundo. Vou colocar o nome do fundo que nós estávamos vendo, HGLG11. Ó, já apareceu aqui. Você clica nele, ele vai abrir aqui a mesma coisa como abre lá no Investidor 10. Ó, aí você vê aqui, ó, tem o valor patrimonial dele, tem o PVP, ok? O último rendimento dele, tá? Você tem tudo aqui, ó, último rendimento. O Investidor 10 eu acho ele um pouco mais tranquilo para você poder fazer essa análise, mas aqui também você consegue, mas assim, fica a seu critério. Você tem aqui o Status Invest para poder fazer a mesma procura. Ó, vou clicar aqui em FI, vamos ver aqui o que vai aparecer aqui. Tudo sobre os FIs, ó. Cotação de hoje, os fundos imobiliários que estão mais em alta, em baixas, por dividendos, comunicados, tá vendo? Ó, ranking de FIs. Então você pode entrar aqui depois e dar uma futucada também. Mas lembrando, para você poder fazer uma procura aqui de um fundo imobiliário, você vem aqui na lupinha e coloca aqui o nome do fundo. Vou colocar aqui um outro fundo, tá? Esse fundo que eu coloquei aqui, ele é o queridinho da Bolsa de Valores, é o MXRF11. Ó, ele é tudo de bom. Mas isso aqui não é recomendação de compra, tá? Não saia daí do vídeo agora e vai lá comprar. Você tem que analisar primeiro, ok?
mas é a mesma coisa. Valor atual dele, ok? Tá tudo aqui, ó. Valorização, dividend yield, ó, a cotação dele. Tá tudo certinho aqui, tudo bonitinho. Volatilidade dele, valor patrimonial por cota 9,16. O PVP, que é importante, que é o parâmetro que você, quando chegar aqui, você vai verificar se o fundo ele tá caro ou se ele tá barato. Beleza? Então é isso, galera. Tem o Investidor 10, tem esse Status Invest. Eu vou colocar mais um aqui para você, tá? Que é o Fundos Explorer. É esse aqui, ó. São 3, na verdade. Tem mais, tá, galera? Mas eu tô colocando aqui os principais para você dar uma olhada. Ao longo do tempo eu vou colocando mais coisas para vocês. Senão esse vídeo vai ficar muito longo e vai ficar chato. Eu vou criar várias coisas, vários vídeos e vou colocando aqui para vocês com todas as informações possíveis. Eu acho que esse vídeo já se alongou demais, mas eu acho que eu consegui colocar aqui para você tudo que eu queria com relação ao site onde você analisa os fundos imobiliários. Ó, o Fundos Explorer é a mesma coisa, tá? Depois, se você quiser, pode entrar em cada um deles, fazer um cadastro. No Investidor 10, por exemplo, você pode criar uma carteira de investimentos. Você, por exemplo, vai lá na corretora, antes você dá uma olhadinha, ver se está barato ou não o fundo. Ah, eu vi aqui o fundo MXRF11, ele está com PVP abaixo, ele está barato, está descontado. Eu quero comprar 10 fundos dele. Se ele tiver com PVP abaixo, você vai lá na corretora e compra esse fundo, ok? Vamos lá, eu vou colocar aqui o fundo no Fundos Explorer para você ver, tá? MXRF11, já apareceu aqui para mim, ó. Clico nele, ó. O Fundos Explorer também é um pouco parecido lá com o Investidor 10. O Status Invest eu acho que ele é mais complicadinho um pouquinho, mas fica a critério de cada um, tá? Ó, aqui logo de cara você vê o preço da cota 9,1, liquidez diária, nós já falamos sobre isso, o último rendimento do MXRF11, dividend yield, o patrimônio líquido do fundo está em 4 bilhões, está crescendo bastante. MXRF11 é considerado o queridinho da Bolsa de Valores, ó, maravilhoso, ok? Rentabilidade do mês, e aqui está o PVP, entendeu, galera? Então, só para fechar aqui, tá? Passei para vocês aqui, ó, são 3 plataformas, 3 sites para você poder fazer aí a sua consulta antes de comprar o fundo imobiliário ou uma ação. A ação eu vou deixar um pouquinho mais para frente para não confundir a cabeça de vocês. Beleza? Então vamos voltar lá. Valeu, um abraço. Então agora você já sabe, né? Vai comprar um fundo imobiliário, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar nessa plataforma, nesse site que eu mostrei para você. Você vai colocar ali o nome do fundo imobiliário, ali você vai saber tudo sobre o fundo imobiliário que você quer comprar, principalmente o PVP, tá? Que você agora já aprendeu, você sabe que se colocar ali o PVP, se ele tiver acima de 1, ele tá caro, se ele tiver em 1, ele tá no preço justo, pode comprar, encha o carrinho. E se ele tiver descontado, compre mais ainda, pelo amor de Deus. Se tiver com dinheiro, encha o carrinho, pelo amor de Deus. Quando chegar ali na frente, você vai agradecer por ter feito isso, beleza? Então até o próximo vídeo, porque senão vai ficar longo pra caramba, um vídeo gigantesco que ninguém aguenta ver, beleza? Até o próximo vídeo, valeu!